Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar aí a parte que falta do capítulo 6, tá? Que é o movimento circular uniforme, a parte de acoplamentos, né? Essa parte é de extrema importância para o desenvolvimento da mecânica e das máquinas, né? Porque dependendo do jeito que eu acoplo duas coisas que giram, eu consigo transmitir a velocidade de um ponto para o outro, né? Ou a velocidade de giro ou a velocidade de deslocamento, que a gente chamou de velocidade angular ou velocidade escalar, né? Isso é muito importante. Várias máquinas, os carros, os aviões, né, usam desses princípios, né, para funcionar de uma maneira mais efetiva, gastando menos energia, né? E um exemplo fácil da gente entender esses acoplamentos é pensando na bicicleta, né? Fiz aqui uma bicicletinha, mais ou menos, mas dá para entender, né? A parte que você pedala, né, é o que a gente chama de coroa, né? É o que vai girar igual ao movimento dos pedais. Então, quanto mais rápido eu girar os pedais, mais rápido vai estar girando a coroa, né? A parte de trás, aquela rodinha que fica atrás, é o que a gente chama de catraca, e ela está presa à roda traseira, né? E a coroa está presa à catraca pela correia da bicicleta. Então, dependendo de como eu estiver trabalhando, né, eu vou transmitir um certo tipo de velocidade, né? E lembrando que a relação entre velocidade escalar e velocidade angular é essa, V igual a ômega vezes L, que é o raio. Legal? Então vamos entender primeiro o primeiro acoplamento, o acoplamento por correia, que é o acoplamento entre a coroa e a catraca, certo? A coroa geralmente tem um raio grande e a catraca um raio menorzinho, certo? Então, o que eu faço, né? Qual que é a característica delas? Como elas estão presas por uma correia, né, por uma corrente, a velocidade dessa corrente não pode ser maior em um ponto do que em outro, né? Então a velocidade escalar da corrente é a mesma, provocando então o seguinte efeito, que a velocidade escalar da coroa tem que ser igual à velocidade escalar da catraca, né? Mas como elas têm raio diferente, a velocidade de giro, a velocidade angular vai ser diferente. A escalar é a mesma, né? Porque ela tem que andar na mesma velocidade por conta da correia, né? Se um ponto girar mais rápido, ela tiver com uma velocidade maior do que do outro, ela sai, ela quebra, né? Então, para ela ficar uniformezinha aqui, essa velocidade escalar tem que ser a mesma. Mas aí, como os raios são diferentes, né? Ó, a coroa tem raio 1, a catraca tem raio 2, né? Que é menorzinha. Então a velocidade de giro tem que ser diferente também. Então, se eu colocar aqui, ó, como ômega 1 R1 e ômega 2 R2, essa relação me permite calcular, sabendo o raio da coroa e da catraca e a velocidade de giro da coroa, eu consigo descobrir a velocidade de giro da catraca. Ou o inverso, sabendo a velocidade de giro da catraca, eu consigo descobrir a velocidade de giro da coroa, né? Lembrando, o giro da coroa é igual ao pedal. Então, se eu dou a frequência que eu estou girando o meu pedal aqui, é a frequência que eu vou colocar aqui, né? É a velocidade angular que eu vou colocar aqui. E o que você tem que lembrar? Que a velocidade de giro, né, a velocidade angular depende do raio, né? Quanto menor o raio, mais rápido ele vai estar girando, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, aumentar a minha velocidade da bicicleta, né, ou seja, uma marcha mais pesada, né, eu vou querer o quê? Eu vou colocar um raio grande na coroa, só que o menor raio na catraca, porque quanto maior esse raio e menor esse, né, a catraca vai girar mais rápido, né? E se ela girar mais rápido, a gente já vai ver que vai gerar uma velocidade, vai fazer a bicicleta andar mais rápido. Agora eu quero pedalar pouco, eu quero que a velocidade da bicicleta diminua. Aí eu inverto, eu ponho no menor raio da bicicleta, da coroa,
e um maior raio da catraca, para essa diferença não ficar tão grande, né? E aí, né, basicamente, cada volta que eu dou aqui, eu vou completar uma volta aqui, né? Então a velocidade não vai ser acrescida, a velocidade de giro não vai nem aumentar tanto, nem diminuir tanto, que é o que a gente chama de marcha leve, que a gente usa na subida, né? Porque é mais fácil, tá? E aí, então, essa daqui, né? Aumentei, se eu quero que o giro da coroa, da catraca aumente, o raio da catraca tem que ser menor que o raio da coroa. Se eu quero que ela diminua, aí o raio da coroa tem que ser menor que o raio da catraca. Certo? Beleza? Agora, e como é que funciona o acoplamento por eixo, né? É quando elas estão, tanto a coroa quanto a roda traseira estão presas no mesmo eixo de rotação, né? É como se eu tivesse aqui um eixo que prende um disco pequenininho e outro disco grandão. Eles vão ter que girar, esses dois discos vão ter que girar na mesma velocidade, né? Então, por exemplo, se a catraca está dando 2 voltas a cada segundo, a roda também vai ter que dar 2 voltas a cada segundo, certo? Por isso que a velocidade escalar de da velocidade angular da catraca que vai determinar a velocidade da bicicleta, né? Por quê? Porque ela está presa na roda, e se ela gira rápido, a roda vai ter que acompanhar o mesmo giro, só que é o tamanho dela, né? Ela é muito maior. Então, se ela tem que dar 2 voltas por segundo, só que percorrendo uma distância muito maior, a velocidade linear dela, a velocidade escalar dela vai ter que aumentar, né? Então, se a gente lembrar aqui, aqui nesse caso, velocidades escalares eram iguais. Aqui, as velocidades angulares é igual a velocidade angular da catraca é igual a velocidade angular da roda traseira, né? Se eu isolar o ômega aqui, eu fico com ômega igual a V sobre R. Então aqui eu vou ficar com, a catraca eu estou chamando de 1, então eu vou ficar com V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. Quanto maior o raio, maior a velocidade da bicicleta, né? Então, a principal coisa que você tem que pegar aqui é o seguinte: velocidade angular, o ômega aqui, né? Quanto menor o raio, maior a velocidade angular, certo? Menor raio implica maior ômega, porque se o raio é pequenininho ele vai girar mais rápido, e o ômega é o que diz que está girando rápido. Aqui eu tenho maior raio implica numa maior velocidade, certo? Então, como que vai? Vamos pensar numa situação. Estou andando numa reta e eu quero que essa bicicleta atinja uma velocidade grande, né? Para atingir uma velocidade grande, a velocidade de giro da catraca tem que ser grande. Então eu tenho que aumentar o ômega da catraca. Ou seja, eu tenho que colocar o maior raio na coroa e o menor raio da catraca para criar uma diferença grande entre esses dois, né? E fazer o ômega 2, que é o da catraca, aumentar. Porque quando ele aumenta, né? Usando essa relação aqui, quando aumenta a catraca, aumenta a velocidade de giro da roda traseira. E como a roda traseira é muito maior que a catraca, né, para ela manter a mesma velocidade de giro, ela tem que compensar aumentando e muito
a velocidade linear dela. Isso que a gente chama de marcha pesada, porque você vai ter que gastar mais energia de você para conseguir manter essa velocidade. Uma marcha leve, que a gente usa geralmente na subida, né, para evitar o meu esforço, é o quê? É quando eu diminuo o raio da coroa, ou da coroa, e aumento o raio da catraca, porque aí R1 e R2 desse acoplamento vão ser muito próximos, né? Então, a velocidade de giro da catraca, né, vai ser menor, né? Ela vai girar menos. Se ela girar menos, a roda traseira também vai girar menos. E quanto menos a roda traseira gira, mais fácil é a pedalada, né? Menos esforço eu tenho que fazer. Por quê? Né? Se diminuiu o ômega aqui, né? Então vai diminuir a velocidade escalar. Beleza? Tranquilo então, galera? É isso aí. Já vou gravar uns exercícios e até mais.